Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto na Missão Paixão e Compaixão. Uma alegria poder estar compartilhando com vocês aqui nessa manhã. Desde já eu queria te convidar a estar abrindo no livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 30, que diz assim: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Queria te convidar a estar orando comigo nesse momento. Pai, muito obrigado por esse domingo, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu oro te pedindo que nesse domingo o seu Santo Espírito possa repousar sobre nós, possa alinhar o nosso coração com o seu coração, que os nossos olhos sejam voltados para ti e também para o nosso próximo, Senhor. Nós possamos amá-lo como você nos ama. E eu peço, Senhor, para que você possa nos dar um domingo abençoado na sua presença, um domingo onde nós podemos te render graças e te louvar por tudo que você é e por tudo que você tem feito nesses dias no nosso meio. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. És meu Senhor, és meu
subirá ao monte do Senhor, que subirá, que subirá, que subirá ao monte do Senhor, o limpo de mãos e puro de coração, o limpo de mãos e puro de coração, o limpo de mãos e puro de coração, o limpo de mãos e puro de coração. Lava-me, 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 Senhor. Lava-me, 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 Senhor. Que
muito bom. Mais um domingo a gente está aqui reunido. Você que está sempre com a gente, que é membro da casa, seja bem-vindo. Você que está assistindo, está compartilhando com a gente esses tempos de outro estado, de outra cidade, você também é bem-vindo estar aqui com a gente. Né? Que Deus te abençoe aí onde você está, que você possa estar com o coração aberto para receber do Senhor, com a sua mente aberta para receber mais uma palavra, mais uma direção do Senhor para a sua vida. E nessa semana nós estamos continuando nossos trabalhos aqui na igreja e toda quarta-feira, às 19h30, a gente está tendo o nosso discipulado coletivo. Tem sido momentos maravilhosos, onde a gente está estudando sobre o que significa ser amigo do noivo. Te convido a estar com a gente nessa próxima quarta-feira, às 19h30, aqui mesmo, na nossa sede, na nossa igreja, mesmo em obra, mesmo sem uma temperatura boa, a gente está aqui juntos, nesse calor humano, nesse calor que Manaus tem, e temos aprendido muita coisa boa, muitos segredos do Senhor para a gente, tá? Então, eu te convido a participar com a gente também. E nós também quero compartilhar com vocês um trecho da palavra, que está lá em Malaquias 1, e você vai já pensando aí, poxa, Malaquias, já vai falar de dízimos e ofertas, né? Malaquias já tem essa característica. Mas a gente observa que o início de Malaquias, ele fala de uma coisa que muita gente esquece com relação a dízimos e ofertas, que é gratidão e honra ao Senhor. Porque Deus começa o livro de Malaquias aqui, questionando os sacerdotes, trazendo questões sobre a cabeça dos sacerdotes, sobre o que eles estavam fazendo como sacrifício. Então, Malaquias 1, do versículo 6 em diante, diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se o seu pai, onde está? Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: como desprezamos o seu nome? Porque vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, se pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso também não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, Deus começa a nos ensinar através aqui desse início de Malaquias sobre honra. Será que o sacrifício, será que as ofertas que os sacerdotes estavam trazendo, e ele foi muito claro aqui, estavam trazendo animais cegos, animais impuros, estavam trazendo pão impuro, pão estragado para a mesa. Será que isso estava honrando a Deus? Será que muitas das vezes com a nossa oferta, com a nossa vida, nós honramos a Deus? E minha segunda pergunta: você é grato ao Senhor? Eu acho que a maior expressão que a gente tem com relação a dízimos e ofertas, essas duas palavras: honra ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez com a gente, e gratidão pelo que Ele tem feito no nosso dia a dia. Quantos aqui não são gratos ao que o Senhor tem feito, ao que o Senhor é nas nossas vidas? Então, dízimos e ofertas é o momento da gente expressar nossa honra ao Senhor e nossa gratidão a Ele. Não é um momento de cobrança. Eu preciso. É obrigatório para todo cristão. Se nós formos olhar para esse lado, nós precisamos avaliar primeiro o nosso coração. Será que realmente nós temos um coração cristão? Ou será que a gente está com o coração num outro Deus? Porque se formos colocar como uma obrigação por causa de um controle, de um poder, eu acho que o nosso coração está errado. Nosso coração está nos enganando aí. Porque dízimos e ofertas, de acordo com o que a palavra diz, como a gente já leu em vários textos, tem que trazer com alegria, trazer com corações gratos ao Senhor. É um momento de nós honrarmos ao Senhor e nós sermos gratos a Ele por isso. E através da forma de amor. Eu sou grato e eu honro, eu entrego meu dízimo e minhas ofertas porque eu amo ao Senhor, porque eu o adoro e eu sinto essa necessidade de partilhar com Ele isso. Porque se nós formos observar, tudo é dele, tudo Ele nos deu. Por que a gente não pode devolver para Ele algo, sendo que Ele nos deu tudo? É uma forma de gratidão, de agradecer ao Senhor, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, feche os teus olhos aí onde você está e vamos agradecer por isso. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã.
pela fidelidade de cada um deles nos seus dízimos, nas ofertas, pelo que eles têm entendido como fidelidade, pelo que eles têm entendido como ser servo do Senhor, mas acima de tudo, pela honra e pela gratidão do coração de cada um deles. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel para conosco e Tu nunca falhará conosco, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que têm sido fiéis a Ti, abençoa todos aqueles que têm sido, Senhor, têm Te buscado, têm Te desejado cada vez mais a crescer, a evoluir essa intimidade, esse relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, você tenha um ótimo domingo, fique na paz, em nome de Jesus. Olá, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade à série de ministrações sobre vida em comunhão, que ela conecta com a tríade do discipulado com a qual a Missão Paixão e Compaixão desenvolve, né, nos grupos de discipulado e na comunidade. E essa tríade do discipulado, ela ensina sobre formação espiritual, cuidado com o coração e aconselhamento. E a formação espiritual, ela fala sobre aperfeiçoar os cristãos, aperfeiçoar os santos num caminho de maturidade para que sejamos mais parecidos com Jesus. E isso envolve diretamente o discipulado. Então, acompanhe as pregações, essa nova série que vai ser muito bom para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento. E hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre comunhão. Eu te convido a juntos nós fazermos essa construção sobre o ensino bíblico de comunhão, em que nós sejamos impactados pelas verdades bíblicas e elas ultrapassem as opiniões ou os achismos que nós temos sobre comunhão. Que isso não tem nada a ver com cultura, mas com o que é bíblico. E o que é bíblico é ensinamento sólido, é consistente e a esses ensinos bíblicos nós atribuímos fidelidade. Desejo do nosso coração, como liderança, que você seja impactado, seja transformado. E queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 33, 34 e 35. João 13, de 33 a 35, diz assim: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queria que você fizesse agora uma oração comigo para que o Senhor possa entrar com a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, e que isso possa impactar a nossa vida e de quem está próximo a nós, e sejamos transformados com alegria a respeito da mensagem do Evangelho sobre comunhão. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que podemos ouvir, que podemos ensinar a Tua palavra também. Senhor, que o nosso coração seja impactado por Ti. Eu peço que as Tuas verdades, Senhor, inundem o nosso pensamento, o nosso coração sobre aquilo que o Senhor quer desenvolver e transformar, Senhor, na Tua igreja. Que nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, como já falei, dando continuidade, no domingo passado nós iniciamos essa série falando sobre a Trindade Santa e sobre essa relação da Trindade com o ser humano, a relação que Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm e como isso revela a identidade que nós devemos buscar, a identidade que nós temos como filhos de Deus, que é na Trindade.
Deus, ele é eterna família, essa comunhão com o Pai, entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, forma uma família. Isso significa que nós, quando fomos alcançados com a graça de Deus, nós nos tornamos família. O Senhor nos adotou, Ele nos acolheu na sua comunhão. É nesse acolhimento, dessa comunhão que nós temos abrigo, nós temos amparo e que agora, como pertencemos à família de Deus, nós temos uma nova maneira de viver. O nosso pensamento, ele tem sido moldado para viver como família de Deus. Então, participar da igreja é participar da Trindade. Jesus falou nesse texto que nós lemos, no versículo 34, um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. A partir dessa doutrina, nós somos capazes de compreender que nós fomos criados à semelhança de Deus para essa comunhão eterna. E a nossa maior dificuldade para entrar nessa comunhão e desfrutar e participar disso é a nossa resistência em sermos transformados por causa do pecado. O mal habita no nosso coração. Então, antes o que nos incomodava parece que não incomoda mais, o que ativava a nossa consciência para não exercer certos comportamentos, não ter certos comportamentos, parece que não ativa mais a nossa consciência, porque nós muitas vezes nos acostumamos com esse mal. E eu lhe pergunto, existe um lugar mais perigoso para um cristão estar do que nessa posição de resistência à transformação? Essa resistência à transformação por causa do pecado afeta toda a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. Porque é impossível cultivar uma amizade íntima, uma amizade saudável, um relacionamento saudável, se nós não nos dispomos a permitir que as amizades, os relacionamentos, os vínculos de afeto, eles nos transformem. E para construir essa experiência cristã de comunhão, nós precisamos de uma doutrina cristã de Deus. Porque senão nós seremos vulneráveis teologicamente. A cultura vai nos envolver com ensinamentos que não são bíblicos. E quando menos percebe, às vezes nós não percebemos que nós já temos certos fundamentos como verdade e que eles são antibíblicos. Então, o ponto de partida é a Trindade, que existe nessa amizade, amor e comunhão que é estendida para nós, como família de Deus. O ponto de partida é a vida em comunhão. É entender que nós fomos feitos à imagem de Deus para viver nesse relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Então, assim a gente consegue penetrar na verdadeira identidade. É ter a consciência de que nós não estamos separados. Aliás, nós não estamos sós e separados. Nós precisamos estar unidos, juntos. Precisamos estar em comunhão. O versículo 35 dessa passagem de João 13 diz que todos saberão que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Os discípulos de Jesus, eles serão conhecidos pela qualidade do vínculo que possuem uns com os outros. Não é somente o amor a Deus, mas é por esses vínculos de afeto, é aquilo que se estende quando se diz que ama a Deus. Isso se estende para o próximo. Então, nos resta caminhar juntos em direção a um propósito para que a gente possa se encorajar na fé, na esperança e no amor. Nos tornar vulneráveis uns para os outros, para estabelecer esses vínculos. Não esqueça que a vida cristã, ela é relacional. Nós devemos ter na nossa mente que a nossa devoção e comunhão, elas andam juntas. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos também o próximo. Ninguém pode dizer que tem um relacionamento com Deus se não tem relacionamento com outras pessoas. É difícil andar errante
errante, sozinho, sem ser compreendido e sem compreender alguém. É por isso que essa base de relacionamento, ela tem que ser forte e desenvolvida. Não esqueça que a nossa vida também ela é um processo de transformação. Nós estamos num processo de santidade e estar em comunhão é imprescindível para que nós possamos amadurecer, florescer, viver de maneira que agrada o coração de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia num texto muito conhecido em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 29 a 31. Uma passagem muito conhecida, está descrita nos Evangelhos. Diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. A verdadeira religião, ela consiste em amar a Deus. O versículo que Jesus fala aqui, esse ensinamento que ele dá aqui, não é algo desconhecido para os judeus. Na verdade, ele está se referindo a uma passagem do Pentateuco que era conhecida por todos, que amar a Deus sobre todas as coisas era o que dirigia tudo. E em seguida, ele une a esse mandamento um segundo mandamento que é amar ao próximo. Também já era uma instrução lá do Antigo Testamento. E Jesus, ele dá esse parâmetro de comunhão vertical que se estende numa comunhão horizontal. O nosso amor a Deus, ele deve se manifestar. Ele deve ser evidente de alguma forma. E a forma de amar a Deus é estendendo o amor aos nossos semelhantes. Esse versículo, às vezes, ele tem uma interpretação equivocada sobre amar ao teu próximo como a você mesmo. Já ouvimos algumas pessoas falarem que como é que você ama o próximo se você não se ama? A mensagem do mundo, de pessoas que são muito mais voltados para o autoconhecimento é que você tem que se amar primeiro, para que você possa amar o próximo. E veja que a narrativa bíblica ela é diferente. O amor ele é necessário, mas ele não está em primeiro lugar. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa preposição como, ela estabelece relação e não mandamento. É muito claro, amar a Deus, amar ao próximo como a si. Não é se ama a Deus, você se ama e depois você estende para o próximo. A grande verdade das Escrituras sobre o amor próprio é que ele é exagerado demais. Esse é o grande problema da humanidade. É esse exagero do ser humano em concentrar todas as suas forças, tudo aquilo que ele pensa e vive a sua vida em si mesmo. Nós não estamos negando aqui o autocuidado, o bem-estar de maneira nenhuma, mas isso de uma forma exagerada é pecado. É normal o ser humano criar uma identidade que não seja Deus, envolto de si mesmo e que seja distante de Deus, por causa do pecado. O ego humano ele é fundamentado em algo que não é Deus. Sempre, nós já ouvimos falar sobre isso aqui na nossa comunidade, que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. E o primeiro ídolo é você mesmo, sou eu mesmo. É por isso que Jesus ele corrige o nosso pensamento e diz, olha, se você ama a Deus, você estende isso imediatamente para o seu próximo, porque você já se ama demais. Então, antes de chamar a atenção para si, antes de viver pelo seu ego, somente na busca de um sucesso
de uma satisfação pessoal, busque primeiro para o próximo. Jesus, ele indica o caminho. Antes de buscar o valor, dê valor. Antes de buscar o propósito para si, ajude alguém a ter o seu propósito. Ajudar alguém, amar alguém, acompanhar alguém, estar no mesmo passo do seu semelhante, não se sentindo superior, não vivendo como superior, mas como iguais. Somos todos iguais. Lembre de sempre que ouvir esse versículo, fixar na sua mente, na sua memória e no coração a sequência da ordem que aparece esses mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Porque só quando nós amamos a Deus, nós amamos de verdade o nosso semelhante. Nós trazemos a imago Dei de Deus, é a imagem de Deus. Assim como você é a imagem de Deus, a pessoa que está próxima a você, seja o seu familiar, um vizinho, um amigo do trabalho, um irmão da igreja, ele é imagem de Deus. E por isso, somente por isso, é que ele deve ser amado. E é nessa relação que nós estabelecemos com o nosso semelhante, é nesse vínculo de amor, de afeto, de amizade, nós demonstramos o nosso amor a Deus. E se nós amamos a Deus, nós não vamos nos zangar tão facilmente com alguém que é indócil, com alguém que tem a mentalidade de máquina. Porque nós sabemos que aquela pessoa é a imagem de Deus e que por isso ela deve ser amada, ela deve ser cuidada. A gente não está falando de um sentimentalismo, sabe, algo superficial, ou simplesmente, pastora, então a senhora está resumindo tudo, em que nós não devemos mais discordar de ninguém e vive todo mundo, cada um na sua. Não. De maneira nenhuma. Na verdade, esses ensinamentos eles devem partir para uma reflexão de como nós temos vivido realmente a nossa comunhão. Não é o fato de discordar, mas qual é o ponto em que está afirmada essa discordância? É querer o bem-estar ou simplesmente sobressair nas suas ideias, nas suas críticas, ou daquilo, estabelecer aquilo que você mesmo pensa? Qual é o ponto real, sabe? Quando você critica ou quando você dá um ponto de melhoria? Qual é a realidade do nosso coração? É estabelecer realmente a comunhão, a viver em paz com todos, ou o nosso coração ele realmente está corrompido? O Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço que ele fale ao nosso coração sobre isso. Sobre que tipo de comunhão horizontal nós estamos vivendo. Esse caminho de formação espiritual, esse caminho de sermos mais parecidos com Jesus, ele vai nos levar à maturidade. Um dos caminhos que nós podemos saber se estamos de verdade crescendo em maturidade com Cristo é se nós temos gratidão pela mesma graça que nós recebemos de Cristo. Nós temos essa gratidão na vida de outra pessoa. Se a mesma gratidão que nós temos a Deus pela paciência e perdão que Ele nos deu, se isso se estende para o nosso próximo, se somos pacientes e perdoadores com relação a eles. Nós sabemos que quando a palavra de Deus ela é fielmente pregada, vivida, quando o Espírito Santo transforma o nosso coração, nós vemos pessoas lascivas se tornando puras. A pessoa que vive com medo se torna uma pessoa corajosa. Iracundos se tornam apaziguadores. Ladrões se tornam doadores. Existe uma evidência que é profunda no coração, na vida daquele que é maduro, que tem andado nesse caminho de maturidade. Alguém que reconhece a graça de Deus que está na vida
do outro e que é a mesma graça que está sobre a minha vida. Não existe autoconhecimento fora dessa relação exterior. Não, a única forma de nós conhecermos a nós mesmos é nos abrir nessa relação de amor e amizade com o outro e não negar a comunhão, sair do individualismo, porque senão a gente vai estar negando a natureza essencial de Deus, a natureza da Trindade que vive em comunhão, que vive em amizade. Não tem como estabelecer uma relação com Deus fora das relações humanas. É lógico que os conflitos eles vão existir, porque aprender a conviver com o diferente exige mais paciência, exige mais silêncio, exige mais sorrisos, exige mais doação. E Jesus ele traz para nós maneiras diferentes de lidar com o conflito. Os conflitos geralmente eles são marcados por rivalidades. Então, quando nós alimentamos o mal, quando respondemos à agressão com agressão, esse mal é retroalimentado. Mas quando a gente corresponde à agressão com o bem, o mal ele é desarticulado. E a comunhão, aquela comunhão que é boa, que fala em Salmos, que é bom que os irmãos vivam em comunhão. E isso vai acender, isso vai refletir na nossa vida e ao nosso redor, no ambiente que nós estamos. Quantas vezes nós temos negado essa comunhão na comunidade? Nós temos negado a nos relacionar com as pessoas. Ou porque nós estabelecemos que as pessoas são difíceis e não reconhecemos o quão nós somos difíceis. E eu relembro que a mesma graça que está sobre você está sobre o outro. E é possível ter uma transformação do Espírito Santo através desses relacionamentos de amizade. Experiências de amizade, elas são fundamentais para o conhecimento de Deus. Jesus, ele amou os seus discípulos de formas que servem para o nosso exemplo. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por fazer obras maiores do que ele. Às vezes nós queremos somente fazer obras, mas esquecemos que fazer as obras maiores que Jesus fez, ela remete imediatamente a alguém. Nós não fazemos obras para Deus. Nós não vamos ter a atenção de Deus por causa dessas obras maiores que nós vamos fazer para Ele. Mas as obras que nós faremos, a utilização dos nossos dons, elas serão diretamente ligadas ao próximo. Jesus, ele deixou um exemplo de como ser. Então, como ele agiu com seus discípulos, nós devemos amar, nós devemos agir com as outras pessoas. Maridos e esposas, pais e filhos, irmãos, na igreja, no trabalho, no seu dia a dia, numa fila de banco, no hospital. É aí que nós vamos refletir essa imagem de Jesus. Quando Jesus fala que todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, ele estava dizendo, olha, eu nesse trecho, né, de João 13, versículo 35, estava dizendo, eu não tenho muito tempo aqui. E eu vou deixar essa instrução para vocês novamente. Amem-se uns aos outros. Jesus amou os seus discípulos sem egoísmo. No mais nobre dos amores, a gente pode encontrar resquício de egoísmo. E é comum que, embora seja algumas vezes inconsciente, nós pensamos no que nós vamos poder obter do amor. O que eu vou poder obter? O que eu vou ganhar com determinada amizade? O que eu vou ganhar estando próximo? E Jesus viveu
sem querer nada. Ele acompanhou aquelas pessoas, os seus discípulos, sem querer nada em troca. O amor dele não estava baseado no que poderiam dar ou nem no nível do fracasso que ele poderia receber, porque os discípulos não iam corresponder a isso. Ele não centralizou na sua felicidade, naquilo que ele vinha realizar. Ele centralizou em amar os seus discípulos, em cuidar dos seus discípulos. O verdadeiro amor, ele não busca a sua própria felicidade. Jesus nunca pensava em si. E aí, eu te encorajo a fazer uma pergunta diariamente para qualquer pessoa que esteja do seu lado, seja sua esposa, seu marido, seus filhos, nos lugares que eu já citei, onde você esteja. Queria te encorajar a fazer uma pergunta. O que fazer para alguém? O que eu posso fazer por você hoje? É um bom caminho para que você possa sair da sua zona de conforto. Esse serviço para alguém. O amor de Jesus, ele era sem egoísmo e também sacrificial. Jesus, ele não mediu seus esforços, ele não tinha limites para poder expressar o seu cuidado, o seu amor para as pessoas que o seguiam, para os seus discípulos. E se o amor significava a cruz, ele estava disposto a fazer. Nós geralmente estamos dispostos a cometer um engano, é que o amor ele deve nos proporcionar felicidade. Sim, pode nos proporcionar felicidade, mas pode ser que em algum momento o amor ele vai gerar uma dor. Pode ser que implique uma cruz. E a nossa consciência é que seguir o exemplo de Jesus é seguir esse amor sacrificial, mesmo que sejamos injustiçados. Mesmo que a nossa resposta imediata queira ser outra. Mas eu novamente encorajo você perguntar para alguém: o que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso orar por você hoje? Jesus amava seus discípulos com um amor detalhista. Jesus conhecia a fundo as pessoas que andavam com ele. E apesar de todas as suas debilidades e dificuldades, Jesus amava, porque os conhecia. Nós nunca chegamos a conhecer alguém a fundo sem conviver com essa pessoa. Seja no casamento, seja no relacionamento pai e filho, seja na obra de Deus, inclusive. Porque quando a gente vê alguém de maneira esporádica, nós só conhecemos aquilo que nós vemos. Mas quando a gente convive, a gente pode reconhecer o bom dia e o dia mau de alguém. E ainda assim, amar. Às vezes nós dizemos que o amor é cego, mas isso não é correto, porque o verdadeiro amor tem olhos abertos. O verdadeiro amor, ele não olha somente os aspectos bons. Ele ama a pessoa nos seus aspectos ruins também, mas incentivando alguém a mudar, a ser transformado, apontando um caminho com amor. Nós temos amado assim como Jesus. O coração de Jesus, ele é suficientemente grande para nos acolher com esse amor. E Jesus amava também os seus discípulos com espírito de perdão. Você imagina, ele conviveu vários meses com os discípulos e então esse grupo o trai. O líder do grupo foge, o trai e durante todo o tempo que Jesus estava na terra caminhando com esses homens, eles foram incapazes de entender. Eles eram lentos para aprender. No final, eles foram covardes. Mas ainda assim, Jesus não nutriu rancor, mágoa por eles. Um amor que não pode perdoar, ele está debilitado a morrer. O verdadeiro amor perdoa.
É por isso que o verdadeiro amor, ele está baseado no perdão. E foi isso que nós recebemos de Deus. Perdão pelos nossos pecados. Muito amor, muito perdão pelos nossos pecados. Às vezes nós nos encontramos nessa posição de resistência a querer essa não transformação. Mas nós não podemos trilhar esse caminho sozinho. O caminho que leva a Deus, ele é uma busca individual, mas ele também é coletivo. É necessário estar no coletivo para que possamos amar a pessoa que é diferente e nós também sermos amados. Aceite esse amor, esse cuidado, aceite a amizade, aceite relacionamento. Procure enfatizar isso no seu dia a dia. Lembre que as pessoas vão falhar conosco. Ovelhas, líderes piedosos vão falhar com você. Líderes, seus pastores podem falhar com você. Vamos falhar. Pastores, as ovelhas vão errar conosco. A liderança vai falhar algumas vezes, mas são muitos os motivos para nós desistirmos dessa caminhada. Mas, com certeza, apenas um é necessário. É o amor. Porque só quem ama permanece. Quem ama tem raízes profundas. E é isso que nós queremos encorajar você a estabelecer raízes profundas de amizade, de relacionamento com Deus e com o próximo também. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. São as palavras de Jesus para nós. Queria fazer uma oração com você e pedir que a sua alma, seus pensamentos, eles silenciem, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que haja um florescer de algo novo que o Senhor tem plantado na nossa comunidade. Algo que já semeamos há algum tempo e que tem florescido. A gente pode observar isso em alguns ministérios, em algumas pessoas, mas o Espírito Santo quer fazer isso dentro de você. Não resista a esse florescimento do Espírito Santo. Você está num caminho de maturidade e isso requer comunhão, é necessário. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por esse momento. Eu agradeço porque o Senhor tem sido Pai zeloso, cuidadoso conosco. E o Senhor nos indica, o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar. Eu peço, Senhor, que o coração desses irmãos que estão ouvindo essa mensagem possa ser agora acolhido pelo Senhor. E que o Senhor venha falar com muita certeza e propriedade ao coração de cada um sobre onde precisa evoluir, onde precisa deixar permitir, o que precisa fazer por alguém, ou até mesmo o cuidado que precisa receber. Pai, que nós possamos crescer em maturidade contigo, Senhor, e que no corpo que nós servimos, o corpo de Cristo, haja essa união, haja essa comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, que os conflitos que porventura possam existir, Pai, estejam a sua resolução baseada no amor, no perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Tchau.